Olá, pessoal. Agora nós vamos fazer uma breve revisão aí de alguns conceitos básicos em anatomia para vocês acompanharem o semestre, tá bom? Então, quais são os objetivos de aprendizagem aqui para vocês aprenderem ao longo da aula? Identificar o padrão da posição e terminologia anatômica, né? Reconhecer os planos e cortes anatômicos e comparar aí as estruturas a partir de termos anatômicos, né? Dos principais. Então, quais são as regras básicas para o estudo da anatomia, né? Seja qual for a abordagem? É lembrar qual é a posição anatômica. Então, é o ser humano aí em pé, em posição ortostática, que a gente chama, né, em pé, com os olhos em direção ao horizonte, né? A coluna alinhada, certo? A coluna alinhada. Os membros inferiores aqui na altura dos quadris, certo? Os pés apontando para frente, para anterior, tá certo? E com principalmente os membros superiores ao lado do tronco, ao lado do corpo, e com a palma da mão voltada para frente, e com os primeiros dedos, os polegares, voltados para o lado, para a lateral. Tá? Isso é a posição anatômica. Então, sempre que nós formos conversar sobre algo em anatomia, formos comparar uma estrutura a outra, ou pensar o que está mais próximo do centro, mais para cima, mais para baixo, nós estamos nos referindo à posição anatômica para imaginar a peça. Tudo bem? E quais são os planos anatômicos mais básicos para nós lembrarmos, né? O primeiro plano é o plano mediano, né? O plano mediano ele divide o corpo ó, exatamente no meio, tá? Ó. Ele atravessa aqui a sua testa, a sua fronte, tá? No meio, atravessa o seu nariz, atravessa a sua boca, todo o seu tronco, certo? Ele não corta aqui os membros inferiores, tá? Então, este plano mediano aqui, este corte que passa bem aqui no meio, ó, ele faz o quê? Uma separação da metade direita e esquerda do corpo, que é aparentemente simétrica na superfície. Tá bom? O plano mediano também pode ser chamado de plano sagital mediano. Tudo bem? E o que seria um plano sagital? Então, o plano sagital é qualquer plano que seja paralelo ao plano mediano, ou seja, está lado a lado ao plano mediano, mas o plano sagital, como ele não corta bem no meio, ele corta um pouco mais para o lado, ele divide o corpo em duas metades não simétricas. Tá bom? Esses são os dois primeiros planos que vocês devem lembrar. O terceiro plano que vocês devem lembrar é o plano frontal ou coronal. Se vocês lembrarem, aqui no meio aqui do nosso crânio existe uma sutura o quê? Uma sutura chamada de sutura coronal, que ela passa bem aqui. A gente até brinca que é onde coloca a coroa do rei, né? A coroa da rainha. Então, o plano frontal, ele corta aqui o seu corpo, ó, dividindo ele em duas metades, sendo a parte da frente e a parte de trás. Ou seja, a porção anterior ou porção ventral do corpo e a porção posterior, tá? A porção dorsal do corpo. Então, o plano frontal divide o corpo na parte da frente e na parte de trás. Por fim, né, o quarto e último plano é o plano transverso ou plano axial. Qual é o objetivo do plano transverso? Você tem um eixo longitudinal ao longo do seu corpo. Então, existe um eixo, tá, que passa aqui desde o topo da sua cabeça até a planta do seu pé. Quando você faz um corte perpendicular a esse eixo, né, ou seja, cortando você nesse sentido, isso é um plano transverso ou axial. Bem, são os planos mais importantes de vocês lembrarem. E como a gente compara as estruturas em relação à sua posição, né? Isso é muito importante às vezes quando a gente está descrevendo em anatomia, né? Então, para vocês lembrarem aqui, quais são os mais básicos que vocês têm que lembrar? A gente pode ter uma estrutura, isso tudo é uma estrutura em relação a outra, né? Uma estrutura que é mais superior ou cranial e uma estrutura que é mais inferior ou caudal. Superior é sinônimo de cranial, inferior é sinônimo de caudal. E isso daqui são antônimos, são opostos, né? Então, uma estrutura é mais superior ou cranial quando ela está mais próxima, por exemplo, da cabeça. E uma estrutura é mais inferior ao caudal quando ela está mais próxima do pé, tudo bem? Então, esses são os dois termos primeiros aí para vocês lembrarem.
Daí vem esses dois termos que aí vocês geralmente têm um pouco mais de dificuldade, que é medial e lateral, né? Então, pense que você tem um ponto central aqui, um eixo central no corpo, tá? Bem aqui no meio, acompanhando aí, por exemplo, o plano mediano, né? Quando alguma estrutura está mais próximo do centro desse eixo central do seu corpo, é uma estrutura mais medial. Quando ela está mais para fora, mais para o lado do seu corpo, é uma estrutura mais lateral, tá certo? Então, como que a gente consegue ver aqui, ó? O primeiro dedo, o polegar, ele é o que em relação ao quinto dedo, né? O dedo mínimo. O polegar, o primeiro dedo, é uma estrutura mais lateral do que o quinto dedo, tá? Porque está mais para fora. Tudo bem? Daí a gente vai para o termo anterior ou ventral e posterior ou dorsal. O que é algo mais anterior? É algo que está voltado aqui para a parte da frente do corpo, tá? Está mais próximo aqui da superfície do abdômen, por exemplo, e mais distante do seu dorso. E uma estrutura mais posterior ou dorsal? É a que está mais para trás, mais para a parte de trás do corpo. Então, por exemplo, a nuca, né, a parte de trás aqui da cabeça, do pescoço, é mais posterior do que a boca, tá? É nesse sentido. Daí, por fim, proximal e distal. Quando nós temos aí, ao longo de um membro, ao longo do tronco, né, uma estrutura que está mais próxima da origem do membro, por exemplo, uma estrutura que está mais distante da origem, a gente usa proximal e distal. Então, por exemplo, o ombro aqui está mais próximo da origem do membro superior do que a mão. Então, o ombro é uma estrutura mais proximal do que a mão. E os dedos aqui da mão são estruturas mais distais, né? As falanges são mais distais do que o punho, né? Do que os ossos do punho e do carpo aí da mão, tudo bem? Então, distal longe aqui da origem, da raiz, e proximal mais próximo da origem da raiz, tudo bem? Bem, pessoal, bons estudos para vocês. Essa foi a revisão breve dos conceitos básicos.